Sabe aquela sensação de quando você passa por um parque de diversão abandonado na beira da estrada e sente um arrepio na espinha, mesmo sem saber direito o porquê? Pois é, meu amigo. Tem coisa nesse Brasil que a gente vê de caminhão que ninguém acredita quando a gente conta. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu dirijo há mais de 23 anos por esse país todo. De norte a sul, de leste a oeste, já peguei todo tipo de estrada, toda qualidade de asfalto, já rodei debaixo de chuva, de sol escaldante, de neblina que não deixa você ver nem a frente do capô. E posso garantir uma coisa para você: tem lugares que carregam uma energia diferente, uma coisa que você não explica. Não adianta vir com lógica, com ciência, com essas explicações todas que o pessoal gosta de dar, porque tem coisa que acontece e pronto. Você viu, você sentiu, e não tem como negar. E um desses lugares que sempre me deixaram com um pé atrás são os parques de diversão, principalmente aqueles que ficam meio esquecidos nas estradas. Sabe, aqueles parques que um dia foram a alegria da garotada da região e que hoje estão ali, meio abandonados, meio funcionando, com aquela cara de que já viram dias melhores. E eu vou te contar alguns relatos que eu ouvi ao longo desses anos todos de estrada, coisas que me contaram em postos de gasolina, em paradas para descanso, em botecos à beira da rodovia, relatos de gente séria, gente que trabalha na estrada igual eu, gente que não tem motivo nenhum para inventar história. E olha, depois que você ouvir o que eu tenho para contar, você vai pensar duas vezes antes de passar perto de um parque desses na calada da noite. Meu nome não importa muito, mas o pessoal me conhece como Zé da Estrada, apelido que peguei porque praticamente moro dentro do caminhão. Minha casa mesmo é a cabine. É ali que eu durmo, que eu como, que eu penso na vida. Minha família já se acostumou com isso. Minha mulher sempre diz que eu sou casado com a estrada, e ela tá certa, porque é ali que eu passo a maior parte do meu tempo, carregando carga de um lado para o outro, conhecendo gente, ouvindo histórias. E olha, quando você passa tanto tempo assim na estrada, você acaba virando um colecionador de relatos, de causos, porque o pessoal da estrada adora contar história. Sabe, você para num posto, vai tomar um café, sempre tem alguém ali querendo bater papo, contar o que viu, o que ouviu. E é assim que essas histórias vão passando de um para outro. E eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de ouvir, de prestar atenção. Então acabei juntando um monte de relato ao longo dos anos. E tem uma categoria específica que sempre me chamou atenção, que são essas histórias relacionadas a parques de diversão. Não sei te explicar direito o porquê, mas tem alguma coisa nesses lugares que atrai o inexplicável. Talvez seja porque são lugares feitos para alegria, mas que quando ficam vazios, quando fica aquele silêncio, aquela escuridão, eles se transformam em algo completamente diferente, meio assustador até. Então, deixa eu te contextualizar como esses relatos chegaram até mim, porque não é como se eu fosse saindo por aí procurando história de terror. Não. Essas coisas vêm naturalmente quando você trabalha na estrada. Você para num posto de gasolina lá pelas 3 da manhã, naquele horário que só tem caminhoneiro acordado mesmo. Você desce para esticar as pernas, encher o tanque, tomar um café bem forte para aguentar mais algumas horas de viagem. E sempre tem outro caminhoneiro ali fazendo a mesma coisa. Aí vocês começam a conversar, trocar ideias sobre a estrada, sobre as condições da rodovia, sobre a carga que cada um está levando, sobre a família, sobre a vida, e invariavelmente alguém começa a contar alguma coisa estranha que viu ou ouviu. E foi assim que eu comecei a perceber um padrão, uma repetição de relatos envolvendo parques de diversão, principalmente aqueles que ficam nas periferias das cidades do interior. Sabe, aqueles parques que montam ali e ficam por anos, vão se deteriorando com o tempo. Alguns ainda funcionam aos finais de semana, mas durante a semana ficam completamente abandonados.
E é justamente nesses parques que acontecem as coisas mais estranhas. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo uma entrega lá para o interior de Minas Gerais, tinha pegado a BR-381, ali perto de Governador Valadares. Era uma noite de inverno, aquele friozinho gostoso que dá na região, e eu parei num posto que fica bem próximo a um parque de diversão antigo, daqueles com roda gigante enferrujada, carrossel velho, montanha-russa pequena, tudo meio caindo aos pedaços, e enquanto eu estava abastecendo o caminhão, o frentista veio conversar comigo, perguntou de onde eu era, para onde eu ia, essas coisas que o pessoal sempre pergunta, e aí do nada ele falou assim: "Você viu aquele parque ali quando passou?" Eu disse que tinha visto sim. Ele então falou: "Pois é, tem cada coisa estranha que acontece ali que você nem imagina." E foi assim que começou. O primeiro sinal estranho que eu ouvi falar não foi nem comigo diretamente. Foi com um colega meu de profissão, um cara chamado Toninho, que fazia a rota São Paulo-Bahia regularmente. Ele passou por uma cidade do interior da Bahia. Não lembro exatamente qual era a cidade agora, mas era uma dessas cidadezinhas pequenas que tem na beira da BR-116. E ele contou que estava dirigindo já tarde da noite, devia ser umas 11 horas, meia-noite por aí. E quando ele passou por um trecho onde tinha um parque de diversão do lado direito da pista, ele jurou que viu as luzes do parque todas acesas, os brinquedos iluminados, aquelas luzinhas coloridas que os parques têm, sabe? Aquela coisa toda meio chamativa. E ele achou estranho porque era muito tarde para um parque estar funcionando, principalmente num dia de semana, mas ele continuou dirigindo, não parou, não tinha motivo para parar. Ele estava com o horário apertado para fazer a entrega, mas aquilo ficou na cabeça dele, ficou incomodando. E no retorno, uns 3 dias depois, ele passou pelo mesmo lugar, só que dessa vez era de dia. Ele decidiu parar para dar uma olhada melhor naquele parque. E quando ele chegou lá, descobriu que o parque estava completamente abandonado. Não tinha luz, não tinha funcionário, não tinha nada. O portão estava trancado com corrente e cadeado enferrujado. As estruturas dos brinquedos estavam todas quebradas, cheias de mato crescendo em volta. E aí ele perguntou para um comerciante que tinha uma barraquinha de pastel ali perto, perguntou há quanto tempo aquele parque estava fechado, e o cara respondeu que fazia mais de 5 anos que aquele parque não funcionava, que o dono tinha falecido, e os herdeiros nunca se interessaram em reabrir. Deixaram tudo largado ali mesmo. Então o Toninho ficou sem entender, porque ele tinha certeza absoluta do que tinha visto. As luzes acesas, os brinquedos iluminados. Ele não estava cansado naquele dia, não estava com sono, tinha acabado de sair de uma parada de descanso, estava bem disposto, acordado, e não tinha tomado nenhum remédio, nada que pudesse alterar a percepção dele, mas ele tinha visto aquilo, tinha visto claramente. E o mais estranho é que quando ele foi embora dali, quando foi pagar o pastel que tinha comprado, ele colocou a mão no bolso da camisa e encontrou um ingresso antigo de parque de diversão, daqueles ingressos de papel bem fininho, meio amarelado pelo tempo, com o nome do parque impresso, e ele tinha certeza absoluta de que aquele ingresso não estava ali quando ele tinha parado, porque ele sempre confere os bolsos antes de descer do caminhão. É um hábito dele, então aquilo apareceu ali de alguma forma que ele não consegue explicar até hoje. E não foi só com o Toninho que essas coisas aconteceram, não. Depois que eu ouvi a história dele, eu comecei a prestar mais atenção quando outros colegas contavam algo parecido. E aí eu percebi que tinha muito mais gente passando por experiências estranhas nesses parques do que eu imaginava. Tinha um outro motorista, o Carlinhos, que fazia entregas para o Nordeste. E ele contou que uma vez estava passando por uma cidade do interior de Pernambuco, também de noite, devia ser umas 2 da manhã. Ele estava numa rodovia estadual,
daquelas mais desertas, com pouco movimento, e de repente ele ouviu uma música de carrossel. Sabe aquela musiquinha típica de carrossel? Aquele som meio de caixinha de música, meio infantil, meio alegre, mas que de noite fica meio sinistro. E ele achou muito estranho, porque não tinha nada em volta, só mato dos dois lados da estrada, mas o som estava bem nítido, bem claro, vindo de algum lugar próximo. Então, ele diminuiu a velocidade do caminhão, abriu um pouco a janela para ouvir melhor, e percebeu que o som estava vindo de um matagal do lado esquerdo da pista. Ele parou o caminhão no acostamento, ficou ali alguns minutos só ouvindo, tentando entender de onde exatamente estava vindo aquele som. E foi quando ele viu, entre as árvores, uma claridade, uma luz meio fraca, meio amarelada, e ele pensou: deve ter alguma casa ali no meio do mato, deve ser alguma criança brincando. Mas aí ele lembrou que era 2 da manhã, que criança ia estar acordada àquela hora brincando com carrossel não fazia sentido, e quanto mais ele ficava ali ouvindo, mais ele percebia que tinha algo muito errado naquela situação, porque a música não parava, ficava repetindo sempre o mesmo trecho, sempre a mesma melodia, sem fim, sem pausa. E de repente ele ouviu risadas de criança, várias risadas ao mesmo tempo, como se tivesse um monte de crianças se divertindo ali, naquele matagal no meio da madrugada. E aí sim, ele começou a sentir medo de verdade, aquele medo que vem de dentro, que você não controla, que faz seu corpo inteiro ficar em estado de alerta. Então, ele ligou o caminhão novamente e saiu dali o mais rápido que pôde, sem olhar para trás, sem querer saber o que era aquilo. E ele jurou para mim que nunca mais quis passar por aquela rodovia de noite, que ele prefere pegar um caminho mais longo, mas evitar aquele trecho. E quando eu perguntei se ele tinha ficado com alguma coisa daquela noite, alguma lembrança física, ele me mostrou uma coisinha que ele guardava na carteira. Era uma fichinha antiga de brinquedo de parque, daquelas fichas de metal que a gente usava antigamente para pagar os brinquedos, antes de virar tudo digital, e ele disse que encontrou aquela ficha no banco do passageiro do caminhão no dia seguinte, sendo que ele tinha certeza de que não tinha ninguém no caminhão com ele, que ele sempre tranca tudo quando para, e que aquela ficha simplesmente apareceu ali. E as histórias vão se acumulando, vão se somando, cada uma mais estranha que a outra, cada uma trazendo um detalhe novo, um elemento diferente que vai construindo esse quebra-cabeça do inexplicável. Teve uma vez que eu mesmo passei por uma experiência que me deixou com aquele friozinho na espinha por vários dias. Foi numa viagem que eu fiz para o sul, descendo para a região de Santa Catarina. Eu tinha parado para descansar num posto que fica ali perto de Curitiba. Já estava anoitecendo, aquele horário que o céu fica meio alaranjado, meio roxo, muito bonito por sinal, e do posto dava para ver um parque de diversão que ficava ali a uns 500 metros de distância. Do outro lado da rodovia era um parque médio, daqueles que tem uns 10, 12 brinquedos. Nada muito grande, mas suficiente para atrair o pessoal da região no fim de semana. E naquele horário, o parque estava fechado. Obviamente, porque era dia de semana e já estava escurecendo. Mas eu fiquei olhando para lá enquanto tomava meu café, só observando mesmo, sem pensar em nada específico, e de repente eu vi a roda gigante começar a se mover, devagar, bem devagar, como se alguém tivesse ligado ela, mas não tinha ninguém lá. O parque estava completamente vazio. O portão estava fechado. Não tinha carro no estacionamento, não tinha luz acesa, nada, mas a roda gigante estava girando. Eu chamei o frentista que estava ali perto e mostrei para ele. Perguntei se era normal aquilo, se tinha algum sistema automático que fazia os brinquedos se moverem. E ele olhou com uma cara estranha e disse que não, que aquilo não era normal, que inclusive já tinha acontecido outras vezes, que o pessoal que trabalha no posto já tinha visto aquilo várias vezes. A roda gigante girando sozinha depois que o parque fecha, e que ninguém nunca conseguiu explicar. Já foram lá,
verificar se tem algum problema elétrico, se tem algum timer que ativa o brinquedo. Mas não encontraram nada. Simplesmente acontece e pronto. E ele me contou que uma vez, segurança do posto foi até lá no parque para ver de perto o que estava acontecendo. E quando ele chegou perto da roda gigante, ela parou de girar na hora, imediatamente, como se percebesse que tinha alguém observando. E eu fiquei ali vendo aquilo por uns 20 minutos. A roda gigante continuou girando, devagar, constante. E eu gravei no celular, tenho o vídeo até hoje, mostro para todo mundo que duvida da minha história. E o mais bizarro de tudo é que quando eu fui embora dali, quando entrei no caminhão e fui pegar minha marmita que estava no banco do passageiro, tinha um saco de papel ali do lado, daqueles sacos que vendem pipoca ou algodão doce em parque, e dentro do saco tinha algodão doce, fresco, cheiroso, como se tivesse acabado de ser feito. E eu não tinha comprado aquilo. Eu não tinha parado em lugar nenhum antes do posto. Não tinha descido do caminhão em nenhum momento até então. E aquele saco simplesmente estava ali. E olha, eu confesso que fiquei com medo de comer aquilo. Joguei fora, não quis nem arriscar. Mas guardei o saco de papel. Ainda tenho ele guardado em casa até hoje, como uma prova física de que aquilo realmente aconteceu. E aí chegamos no ponto mais intenso de todos esses relatos. A história que me deixou mais impactado, mais impressionado, foi a que eu ouvi de um caminhoneiro chamado Ademir, um senhor já de idade, com mais de 30 anos de estrada, uma pessoa super séria, super centrada, daquelas pessoas que você olha e pensa, esse cara não inventa história não, esse cara só fala a verdade. E ele me contou uma coisa que aconteceu com ele há uns 5 anos atrás, quando ele estava voltando de uma entrega lá. No interior de Goiás, ele tinha pego uma rodovia secundária porque a principal estava interditada por causa de um acidente. E essa rodovia passava por várias cidadezinhas pequenas, daquelas que mal aparecem no mapa. E numa dessas cidades tinha um parque de diversão bem antigo. Ele disse que parecia coisa dos anos 70, 80, com aquela estética bem característica da época, cores meio desbotadas, estruturas de metal enferrujado. E ele estava passando por ali já de madrugada. Devia ser umas 3:30, 4 horas da manhã, aquele horário que é escuro ainda, mas que já dá para sentir que o dia vai amanhecer logo. E quando ele passou em frente ao parque, ele viu que estava cheio de gente lá dentro. Cheio mesmo, como se estivesse em pleno funcionamento, com todas as luzes acesas, todos os brinquedos funcionando, música tocando, gente andando para lá e para cá, comprando comida nas barraquinhas, entrando nos brinquedos, crianças correndo, adultos conversando, uma cena completamente normal de um parque em funcionamento, e ele achou aquilo muito estranho porque era madrugada que parque funciona nesse horário. Então ele diminuiu a velocidade do caminhão, quase parando para olhar melhor. E foi quando ele percebeu que tinha algo profundamente errado naquela cena. As pessoas não faziam barulho, quer dizer. Tinha a música do parque, tinha o som dos brinquedos, mas as pessoas em si não emitiam som nenhum. As crianças não gritavam nos brinquedos. Os adultos não conversavam. Era tudo silencioso. E as roupas que eles usavam eram antigas, muito antigas. Roupas que ninguém usa mais hoje em dia. Roupas de décadas atrás. E quanto mais ele olhava, mais ele percebia os detalhes estranhos. As cores das pessoas eram meio desbotadas, meio sem vida, como se fossem sombras, como se não fossem completamente sólidas. E aí ele sentiu um pavor tão grande que ele acelerou o caminhão e saiu dali, o coração batendo forte, as mãos tremendo no volante, suando frio, e ele disse que nunca na vida tinha sentido tanto medo quanto naquele momento, que aquilo não era natural, não era desse mundo, era algo que ele não conseguia compreender. E ele rodou por mais 2 horas até achar um posto de gasolina onde pudesse parar. E quando ele parou, quando desceu do caminhão, ele percebeu que tinha uma fotografia antiga jogada no chão.
perto da porta do motorista, como se tivesse caído de dentro da cabine quando ele abriu a porta. E quando ele pegou a foto, ele viu que era uma foto de um parque de diversão, o mesmo parque pelo qual ele tinha passado, só que a foto era antiga, devia ser dos anos 70, pelo tipo de papel, pela qualidade da imagem, e tinha várias pessoas na foto, famílias, crianças, todos sorrindo, todos felizes. E no verso da foto estava escrito à mão, com caneta azul já meio desbotada: último dia antes do acidente, 1978. E ele ficou gelado, porque ele tinha certeza de que aquela foto não estava dentro do caminhão dele antes, que aquilo tinha aparecido ali de alguma forma que ele não conseguia explicar. E ele me deu essa foto, disse que não queria mais ficar com aquilo, que toda vez que olhava para a foto, ele lembrava daquela noite e sentia aquele pavor de novo. Então ele preferiu se livrar dela, e eu guardei a foto, tenho ela até hoje, já mostrei para muita gente, e todo mundo que vê fica com aquela sensação estranha, aquele arrepio, porque você olha para aquelas pessoas na foto e pensa que elas estavam ali, felizes, sem saber o que ia acontecer, e depois você pensa no que o Ademir viu naquela noite, aquelas pessoas ainda ali, como se nunca tivessem saído do parque, como se estivessem presas naquele lugar de alguma forma. E a questão é que não é só a gente da estrada que passa por essas coisas, não. Tem confirmação de outras pessoas também, de pessoas que vivem nessas regiões, que trabalham nesses lugares. Eu conversei com um policial rodoviário uma vez. Lá numa cidade do interior de São Paulo, a gente parou no mesmo restaurante à beira da estrada e acabamos dividindo a mesa. Coisa que acontece bastante quando você viaja sozinho, você sempre acaba fazendo amizade rápida com outras pessoas, que também estão viajando sozinhas. E nessa conversa ele comentou que já tinha recebido vários chamados relacionados a parques de diversão na região dele. Pessoas ligando para a polícia, dizendo que tinha gente dentro de um parque que estava fechado, que tinha luz acesa, que tinha barulho de música. E quando a polícia chegava lá, não tinha nada. O parque estava escuro, silencioso, trancado, sem sinal nenhum de que alguém tinha estado ali. E ele disse que no começo eles achavam que era trote, que era gente querendo fazer brincadeira, mas aí perceberam que as ligações eram sempre de pessoas diferentes, pessoas idosas, pessoas sérias. Não era coordenado, não era combinado, eram relatos independentes de várias pessoas diferentes que viam a mesma coisa, sempre a mesma descrição. Luzes acesas, música tocando, movimento de gente dentro do parque, mas quando a polícia chegava, nada. E ele disse que já tinha ido pessoalmente verificar umas 10 vezes e que numa dessas vezes ele chegou tão rápido no local, em menos de 5 minutos depois da ligação, que se realmente tivesse alguém ali, não daria tempo de sumir. Mas não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha nada. Só o parque vazio e silencioso. E ele confessou que aquilo deixava ele muito desconfortável, que ele não gostava de atender chamado naquela região, principalmente de noite, porque tinha algo de errado ali, algo que ele não conseguia explicar, mesmo sendo policial, mesmo sendo treinado para manter a racionalidade em todas as situações. Aquilo mexia com ele de uma forma que ele não gostava. E quando eu contei para ele sobre os objetos que apareciam, os ingressos, as fichas, as fotos, ele balançou a cabeça e disse que isso também já tinha acontecido com ele, que uma vez ele tinha encontrado uma pulseirinha daquelas de identificação que os parques dão para as crianças, uma pulseirinha de papel com um número escrito, jogada no banco de trás da viatura dele. E ele sabia que não tinha nenhuma criança naquela viatura, que a viatura estava fechada o tempo todo, mas aquela pulseirinha estava ali, e ele guardou por um tempo, mas depois jogou fora porque ficava incomodado toda vez que via. E eu fico pensando nessas coisas, fico refletindo sobre o que significa tudo isso, porque a gente cresce
ouvindo que parque de diversão é lugar de alegria, de felicidade, de família, de memórias boas, de infância. Mas será que é sempre assim? Será que todo parque guarda só memórias boas? Ou será que tem parques que carregam também outras histórias? Histórias de acidentes, de tragédias, de pessoas que por algum motivo ficaram ligadas àquele lugar mesmo depois de partir? E eu não sou de ficar inventando teoria da conspiração. Não sou de ficar procurando explicação sobrenatural para tudo. Mas tem coisas que acontecem que você não consegue ignorar. Não consegue fingir que não viu, não consegue explicar com lógica. E quando várias pessoas diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes, relatam experiências parecidas, você tem que parar para pensar que talvez tenha algo ali que a gente não entende completamente. Algo que está além da nossa compreensão normal da realidade. E eu sempre fui uma pessoa de fé. Sempre acreditei que existe mais entre o céu e a terra do que a gente consegue ver, que tem uma dimensão espiritual que a gente não controla, que a gente não domina, e talvez esses lugares, esses parques, sejam pontos onde essas dimensões se encontram, onde o véu entre o nosso mundo e o mundo espiritual fica mais fino, mais permeável, permitindo que essas coisas aconteçam, permitindo que a gente veja, ouça e sinta coisas que normalmente estariam escondidas da nossa percepção. E eu respeito muito isso, respeito muito esse mistério. Não tenho vontade de desvendar completamente, de entender tudo, porque acho que tem coisas que a gente não foi feito para entender completamente. A gente só foi feito para testemunhar, para respeitar, para aceitar que existem e seguir em frente com humildade, sabendo que o mundo é muito maior e muito mais complexo do que a gente imagina. E isso não me assusta, isso me deixa em paz, na verdade. Saber que tem mistério, que tem coisa que a gente não explica. Porque se a gente explicasse tudo, se a gente entendesse tudo, a vida perderia um pouco da graça, um pouco da magia. Então, eu aceito esses relatos, aceito essas histórias, guardo elas com carinho e com respeito, e continuo dirigindo pelas estradas desse Brasil, de olho nos parques que eu passo, sempre atento, sempre respeitoso, porque eu sei que ali pode ter mais coisa acontecendo do que os meus olhos conseguem ver. Então fica essa história com você, fica esses relatos todos que eu compartilhei aqui, essas experiências que eu e meus colegas tivemos ao longo desses anos todos de estrada, e você pode acreditar ou não, pode achar que é tudo imaginação, coincidência, cansaço da estrada. Mas eu te garanto uma coisa, se você trabalha na estrada, se você viaja muito, se você passa por esses lugares na calada da noite, uma hora ou outra, você vai passar por algo parecido, vai ver algo que não consegue explicar, vai sentir aquele arrepio, aquele calafrio que vem do fundo da alma e que te diz que tem algo ali que não é normal, que não é natural. E quando isso acontecer, você vai lembrar dessas histórias, vai lembrar que você não está sozinho nessa experiência, que tem muita gente por aí que já passou pelo mesmo e vai entender que esses parques de diversão, principalmente os mais antigos, os mais esquecidos, carregam histórias que vão muito além da alegria e da diversão, carregam memórias, carregam energias. Carregam talvez até almas que não conseguiram seguir em frente, que ficaram presas naquele último momento de felicidade, naquele último dia antes do acidente, como estava escrito naquela foto que o Ademir me deu, e vai entender o que acontece nesses parques. Que mistério é esse que faz com que brinquedos funcionem sozinhos, com que luzes se acendam sem explicação, com que música toque no meio da noite, com que multidões fantasmagóricas apareçam e desapareçam, com que objetos surjam do nada dentro dos nossos veículos como lembretes físicos de que algo inexplicável realmente aconteceu.
E você não vai ter resposta, assim como eu não tenho, assim como ninguém que passou por isso tem. Mas você vai ter a certeza de que existe algo maior do que a gente. Algo que a gente não controla, algo que apenas testemunhamos e respeitamos. E é com esse sentimento que eu continuo na estrada, dirigindo meu caminhão, passando por esses parques, sempre atento, sempre respeitoso, sabendo que a qualquer momento eu posso presenciar mais um desses fenômenos, mais uma dessas situações inexplicáveis. E está tudo bem, porque faz parte da vida na estrada, faz parte do mistério que é viver nesse mundo tão grande, tão complexo, tão cheio de segredos que a gente nunca vai conseguir desvendar completamente. Então vai entender o que acontece nesses parques de diversão? Vai mesmo. Só sei que eu passei a ter muito mais respeito por esses lugares, passei a olhar para eles de uma forma diferente, com mais cuidado, com mais atenção, porque sei que ali pode ter muito mais acontecendo do que aparenta, e eu queria saber de você. Eu queria muito saber se você já passou por alguma coisa parecida, se você já viu algo estranho em algum parque de diversão, se você já ouviu o relato de alguém próximo, porque quanto mais a gente compartilha essas histórias, mais a gente percebe que não está sozinho nessas experiências, que tem muita gente passando pelas mesmas coisas, e isso de alguma forma conforta, de alguma forma faz a gente se sentir parte de algo maior. Então deixa aí nos comentários se você já viveu ou ouviu alguma história parecida com essas que eu contei. Se você conhece algum parque que tem a fama de ser assombrado, de ter coisas estranhas acontecendo, porque eu adoraria saber. Adoraria conhecer mais relatos, mais experiências, mais histórias que comprovem que esses fenômenos são reais, são frequentes e são muito mais comuns do que a gente imagina. Então é isso. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Obrigado por ter tido paciência de escutar essas histórias todas. E fica com Deus. Toma cuidado na estrada. Respeita os limites de velocidade. Descansa quando estiver com sono. E se passar por algum parque de diversão na madrugada e ver algo estranho, não para investigar, não. Só segue em frente, acelera e deixa aquilo para lá. Porque tem coisa que é melhor a gente não se envolver. Tem coisa que é melhor a gente só observar de longe e seguir viagem. Um abraço e até a próxima.